24 Leveling Weavers Capítulo 116 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. É seguro, Mateu gritou cerca de meio minuto depois de cair do outro lado da cerca. Os 30 segundos que ele manteve as meninas no escuro, Mateu passou olhando em volta e procurando por qualquer presença de zumbi. Estamos chegando. Nadia gritou antes de suas mãos aparecerem no corrimão. Pesado. Pule. Leila gritou alegremente quando pulou a cerca, caindo facilmente ao lado de Mateu. Pare de se exibir. Mateu matou o entusiasmo da garota. Todos nós sabemos que você é ágil, mas guarde seus filmes para quando precisar deles, acrescentou, assumindo uma postura conservadora sobre como eles devem proceder. Vamos. Leila correu um pouco apenas para acabar ficando na frente de Mateu. Ela então se inclinou para frente, como se quisesse mostrar seu decote, apenas para olhar nos olhos de Mateu com um enorme beicinho em seu próprio rosto. Busqueiro, Leila murmurou, bem quando as outras duas garotas pularam. Ela então recuou e recuperou sua postura. Para onde vamos primeiro? Ela então perguntou, virando a cabeça para olhar para o rosto de Mate enquanto cruzava os braços atrás das costas. Quero verificar a estação de rádio, informou Mateu. Este parece ser o edifício mais promissor nessa direção geral, acrescentou. O que há de tão especial nisso? Nadia perguntou, seus olhos percorrendo cada detalhe ao seu redor. Ela já estava armada com seu facão, pronta para agir a qualquer momento. Pelo menos há alguém com bom senso. Mateu conteve seu suspiro enquanto transmitia sua gratidão à garota através de seus olhos. O jovem então balançou a cabeça e olhou para frente. É um edifício pós-comuna. Por quão desleixados esses edifícios pré-fabricados podem ser quando se trata de detalhes, eles são praticamente bunkers em geral, explicou Mateu. Eles não são suscetíveis ao dano? Daria perguntou, entrando no assunto. Eles substituíram a maioria deles agora, então estou surpresa em saber que existe um, bem perto do centro da cidade, acrescentou ela. E por falar em substituições, um megabloco não seria uma opção melhor? Com mais de 100 andares, praticamente uma unidade autônoma com áreas de produção, abastecimento de alimentos e uma complexa cadeia logística que mantém o local funcionando, resumiu Mateu, fingindo estar maravilhado com a ideia da garota. Ele então baixou os olhos e balançou a cabeça. Em primeiro lugar, não temos condições de manter o abastecimento do megabloco. Mesmo supondo que haja algo sobrando nas lojas, estamos falando apenas de seus armazéns. Mateu balançou a cabeça. Não haverá entregas mágicas de coisas de fora. Mas não é resistente. Daria não queria desistir da ideia, por algum motivo. Quero dizer, qualquer material que aguente o peso de 100 andares seria praticamente impossível de destruir, não é? Claro, esse é um ponto válido, Mateu admitiu facilmente, pegando a garota de surpresa. Mas agora, não temos meios para assumir um, acrescentou ele, ao se virar e começar a descer a estrada. Eu não entendo. Daria protestou. Por que ela está ficando tão apaixonada por esse assunto? Pensou Mateus. Ele deu apenas alguns passos quando congelou no lugar e se virou para olhar para a garota. Por que você está tão interessado no megabloco? Mateu perguntou abertamente, em vez de manter algum tipo de jogo sombrio. Daria corou e baixou os olhos para o chão. Ela então juntou as mãos em concha, apenas para acabar escondendo-as atrás das costas um pouco mais tarde. Minha família mora em um megabloco próximo, revelou Daria, desviando os olhos para o lado. Então é isso, Mateu murmurou. Ele havia se acostumado há muito tempo com a ideia de sua família ter partido há muito tempo. Era uma verdade chocante que ele não tinha outra escolha a não ser aceitar em sua vida anterior. Mas é realmente o mesmo de nós agora? Mateu perguntou a si mesmo. Ele então levantou a cabeça para o céu enquanto uma enxurrada de ideias passava por sua cabeça. Primeiro, precisamos continuar crescendo, Mateu anunciou de repente enquanto colocava um tom solene.
Apenas se estivermos crescendo mais rápido do que os zumbis e monstros evoluídos na área podemos acreditar que estamos um pouco seguros. Ele explicou a primeira ideia fundadora por trás do que acabou de decidir. Em segundo lugar, pretendemos trazer todos para a fortaleza. Mas, durante o processo, tentaremos progredir neste ponto também, afirmou Mateu antes de dar uma olhada nos rostos de suas garotas. O que você quer dizer com isso? Nadia perguntou, seu rosto todo sério quando ela parou e olhou Mateu diretamente nos olhos. Assim como nós mesmos não podemos parar de crescer, temos que continuar melhorando a fortaleza também. Mateu revelou sua preocupação. Não tenho nenhuma prova ou mesmo qualquer raciocínio estável, mas acredito que precisamos estabelecer mais 2 fortalezas para atualizar todas as 3 para algo melhor. Mateu elaborou um pouco mais sobre sua ideia. Para nivelar a fortaleza, Daria disse enquanto acenava com a cabeça. No entanto, em vez de simplesmente acenar com a cabeça para tudo o que Mateu disse, ela olhou para ele severamente. E qual família devemos priorizar agora? Então, o silêncio envolveu todo o grupo. Pelos olhares preocupados que apareciam no rosto de todos, era possível adivinhar o que todos estavam pensando. Para cada um deles, sua família deve vir em primeiro lugar. Mas agora, a menos que estivessem dispostos a se separar totalmente, eles tinham que decidir. Eu acho. Nadia abriu a boca. Vamos encontrar a família de Mateu primeiro, Leila propôs de repente, apenas para ambas as meninas e Mateu olharem para ela. Não faz sentido. Mateu rapidamente balançou a cabeça e ergueu as mãos. Meus pais estão fora da cidade, então não tenho como ajudá-los, explicou, mas acabou mordendo os lábios. Mas meu primo. A expressão de Mateu de repente se tornou amarga. O que é essa outra garota? Leila deu um pulo, pronta para atacar Mateu, apesar de ter presumido tudo o que poderia ser interpretado de errado com as palavras recentes de Mateu. Não, respondeu o jovem enquanto balançava a cabeça. Ele então revirou os olhos. É um menino. Ou melhor, um jovem, um ano abaixo de mim, explicou Mateu antes que um olhar de preocupação aparecesse em seus olhos. Ele é tudo o que sempre me esforcei para ser, admitiu Mateu enquanto o olhar por trás de seus olhos se suavizava. Ele então os levantou e olhou para as meninas. E isso significa que ele facilmente será capaz de descobrir uma maneira de sair do apocalipse sozinho, revelou Mateu com um grande sorriso aparecendo em seus lábios. Então, quem devemos procurar primeiro? Nadia perguntou quando um pequeno e sábio sorriso apareceu em seus lábios. Sendo a velha amiga de Mateus, ela obviamente conheceu seu primo antes. Primeiro, vamos estação de rádio, anunciou Mateu. E assim que limparmos, vamos procurar a família que deve estar mais próxima de nós, decidiu Mateu. Essa seria a família de Daria. Então, Leila disse com um olhar triste por trás dos olhos. Minha família. Ela respirou fundo antes de levantar os olhos e olhar nos olhos de Mateu. Minha família mora do outro lado da cidade. Levelinguives capítulo 117. Pessoal, vamos nos concentrar. Mateu ordenou em um tom abafado enquanto levantava a mão. O jovem não precisou dizer às meninas para pararem. O significado por trás de seu gesto era óbvio o suficiente para o resto de seu grupo entrar na fila e diminuir a velocidade antes de parar completamente. Inimigo? Nadia perguntou depois de caminhar lentamente para o lado de Mateu. Eu posso ver um pequeno grupo deles à frente. Mateu sussurrou antes de apontar na direção do inimigo com a mão. Não há número suficiente deles nesse grupo para obter qualquer número real de núcleos, comentou ele, julgando todos os cenários possíveis pela perspectiva de seus objetivos. Esta foi uma missão de reconhecimento por um motivo. Um reconhecimento, pode-se dizer, pois seu maior objetivo era que o grupo de Mateu visse por si mesmo como era perigoso vagar fora dos limites da fortaleza. Eu digo que devemos enfrentá-los. Leila levou seu tempo para alcançar o líder do grupo. Embora ela geralmente exibisse um comportamento bastante turbulento quando estava em uma missão, ela sabia como se comportar. Estou tentado a fazer exatamente isso, Mateu admitiu apenas para morder os lábios. Mas? Leila perguntou,
voltando os olhos para o rosto de Mateu. Do jeito que você disse, você tem algumas dúvidas. Que tipo de dúvida você tem? Ela perguntou, apenas para virar os olhos para Nadia, confrontando seu olhar de desaprovação. O que? Ele mesmo nos pediu para não subestimar sua liderança. Leila apontou antes de encolher os ombros. Estou preocupado que lutar contra eles atraia mais zumbis. Mateu explicou o motivo de sua hesitação antes que o pequeno conflito entre as garotas pudesse se transformar em uma discussão real. Lidar com o fato de que nem todos dentro do meu grupo podem gostar de todos os outros faz parte de ser o líder do grupo, não é? Mateu pensou consigo mesmo antes de voltar seu foco para os zumbis à frente. Bem, não vamos conseguir nada sem fazer nada. Daria finalmente se juntou aos outros depois de se certificar de que a retaguarda do grupo estava relativamente segura. No momento, podemos apenas passar por eles, seguir algum caminho ou apenas enfrentá-los. Ela listou as 3 opções absolutas que eles tinham. Para contorná-los, teríamos que fazer um grande arco, destacou Nadia. Isso significaria apenas o risco de encontrar outros grupos em áreas menos favoráveis, mais distantes da fortaleza. E eu não acho que podemos passar por eles despercebidos, Leila acrescentou enquanto faíscas de excitação apareciam em seus olhos. Ela claramente quer entrar, pensou Mateu, mordendo os lábios ainda mais forte do que antes. E então, seus dentes cortaram a pele delicada de seus lábios, fazendo uma única gota de sangue escorrer de sua boca. Eles começaram a se mexer. Nadia anotou um ponto. É o meu sangue que os atraiu? Mateu instantaneamente conectou os pontos apenas para engolir um gole de sua saliva. Acho que isso força nossa mão, disse ele, levantando-se enquanto levantava o machado no ombro. Os zumbis o viram. E embora dificilmente alguém pudesse chamá-los rápido, eles pareciam agora se mover mais rápido em sua direção do que quando simplesmente sentiram o sangue. Pegue os lados, vou empurrar o centro, ordenou Mateu enquanto avançava. Não havia como dizer como os zumbis se comunicavam. Eles se comunicaram. Ou todos começaram a se mexer porque sentiram o cheiro do sangue de Mateu? Esta e muitas outras perguntas passaram pela mente de Mateu enquanto ele caminhava calmamente na direção do grupo de zumbis que se aproximava. Mateu esticou a perna esquerda assim que chegou perto o suficiente. Mas, em vez de pisar nela, ele usou a perna estendida para equilibrar o peso da arma que o puxava para trás. E dessa posição extremamente instável, Mateu deu um amplo golpe com o ombro, acertando a lâmina de sua arma na cabeça do zumbi mais próximo. Já esqueci, disse Leila enquanto brandia seu facão e livrava um dos zumbis do fardo de carregar sua cabeça no pescoço. Esqueceu o quê? Nadia perguntou enquanto chutava um zumbi que se aproximava demais dela, fazendo com que suas garras alcançassem sua pele clara na largura do cabelo. Ela então usou o impulso de seu chute para se virar na outra perna antes de decapitar outro zumbi. Eu esqueci como eles são fáceis de matar, Leila terminou, cortando mais uma cabeça do pescoço de um zumbi. Se você mantiver essa velocidade, vocês meninas vão me fazer inferior como homem, Mateu apontou brincando. Ele então girou no lugar com seu machado apenas para cortar o peito de um zumbi, dividindo-o ao meio. E eu preciso matar alguns daqueles zumbis para subir de nível, ele pensou, dolorosamente ciente de que naquele momento, em termos de nível, ele era o mais fraco de todo o grupo. Contanto que você não esteja cansado à noite, você ficará bem, Daria comentou com um pequeno sorriso nos lábios. Ela então balançou a mão, apenas para reivindicar a cabeça de outros zumbis sem nem mesmo olhar. Isso é muito machista da sua parte, respondeu Mateu, incapaz de conter um sorriso. Toda essa situação era insanamente estranha. Eles estavam no meio do combate com seres que estavam decididos a matá-los. E ainda assim, eles ainda tinham tempo e liberdade de espírito para apenas conversar e brincar. Pensar que chegaria o dia em que alguém me chamaria de machista. Daria exclamou em um falso ato de exasperação. E ao mesmo tempo, ela balançou a mão, cortando a garganta de outro zumbi. Foda-se, eu errei. Ela então xingou,
apenas para atacar o zumbi ferido antes de quebrar sua cabeça com um único golpe de seu punho. E agora você ficou todo sujo, Nadia comentou enquanto revirava os olhos. Ela então baixou seu facão, acertando bem no meio do crânio de um zumbi que ela pesou. Não pretendo dar um sermão, mas se você agir de forma imprudente mais tarde, não ficará bastante desconfortável nas missões mais longas. Leveling Weavers capítulo 118 E isso é o último, comentou Mateu. Ele então deu um passo para trás para dar uma olhada melhor em toda a cena. Havia algo que incomodava sem fim. Um elemento da imagem que não se encaixava no resto. Entendo, pensou Mateu quando recuou o suficiente para captar todo o quadro de uma só vez. O rosto do jovem azedou quando sua cautela voltou a seus olhos. Há mais cadáveres do que zumbis naquele grupo, ele pensou, cautelosamente olhando ao redor em busca de outra fonte potencial de zumbis. Você está bem? Nadia perguntou do meio do antigo campo de batalha quando ela fez uma pausa na colheita dos núcleos. Mateu não se incomodou em responder. Ele direcionou seus olhos para as casas próximas, apenas para ver um grupo de mais alguns zumbis quebrando lentamente todos os tipos de obstáculos naturais em seu caminho. Olhe para as casas. Mateu gritou. Havia até 5 ou 6 zumbis em uma única casa. No entanto, embora houvesse apenas casas unifamiliares na rua em que estavam, um bairro residencial de massa ficava apenas 2 ruas à frente. Se houver alguns zumbis por unidade habitacional, podemos tropeçar em uma enorme horda em nosso caminho para aquele prédio, pensou ele. Mateu então pulou para a cerca do quintal mais próximo apenas para quebrá-la em pedaços com apenas alguns golpes de seu machado. Ah! Um grito estranho saiu da garganta do zumbi mais próximo quando ele parou de bater na cerca, optando por seguir a rota que Mateu havia acabado de abrir. Então eles têm algum tipo de percepção espacial, pensou Mateu enquanto terminava a existência daquele zumbi em particular, finalmente deixando o antigo dono do corpo descansar em paz. Olhando para o cadáver, descanso em pedaços parece uma decisão mais adequada, pensou Mateu, usando seu humor quebrado para afastar os pensamentos de matar ex-humanos. Matar zumbis na escola era um pouco diferente de fazer o mesmo fora de seus limites. Mateu estava muito acostumado a tratar qualquer um que não respondesse e vestisse sua roupa de escola como um inimigo irracional. Por outro lado, matando os zumbis que ainda usavam suas roupas confortáveis. Isso deixa um gosto ruim na minha boca, Mateu murmurou enquanto fechava os olhos por um segundo, apenas para abri-los e olhar para o cadáver abaixo de seus pés de uma perspectiva relativamente nova. O jovem então cerrou os dentes. O cadáver que ele acabou de criar pertencia a uma mulher de meia idade, vestida com calça de moletom e moletom. Uma dona de casa. Ou talvez uma mãe que fica em casa. Mateu pensou, incapaz de desviar os olhos da visão horrível. Pare de pensar muito sobre isso, Nadia disse ao aparecer ao lado de Madge. Não há mais nada que você possa fazer para ajudá-los. Agora, precisamos pensar em nós mesmos, não naqueles que já encontraram seu fim, disse ela, adivinhando com precisão o que incomodava seu homem. Isso não torna as coisas mais fáceis, respondeu Mateu, ainda olhando para o cadáver de sua autoria. Então olhe. Nadia revirou os olhos antes de dar um passo à frente. Ela então baixou seu facão, abrindo a cabeça do zumbi. Então, sem qualquer preocupação com sua própria limpeza, ela se abaixou e arrancou o núcleo da cabeça do cadáver. Olhe, Nadia repetiu enquanto levantava o núcleo ao nível dos olhos de Mateu. Isso é tudo que eles são agora. Robôs se movendo em algum tipo de energia contida nesta pedra. Ela explicou sua própria opinião sobre o que eram os zumbis. Você sabe que isso não é verdade, disse Mateu, negando a abordagem de Nadia para explicar a situação. Ainda assim, seu lábio se curvou um pouco para cima, formando um sorriso tímido. Mas acho que você está certo sobre uma coisa, acrescentou ele enquanto se virava e dava uma olhada na situação na rua. Eu estou sempre certa, Nadia respondeu com um sorriso próprio. E se eu não for, então você deveria checar a regra número 1, ela adicionou com um sorriso aberto.
Nenhum dos dois se incomodava com o fato de que a rua aparentemente vazia estava começando a se encher de zumbis. Mesmo havendo poucos deles em cada uma das unidades residenciais das ruas, assim que todos começaram a convergir em um único ponto, a rua rapidamente ficou bastante congestionada. Então vamos matar o máximo que pudermos antes que a situação fique realmente ruim, decidiu Mateu. Ele então girou seu machado ao seu lado direito, deixando a inércia limpar todo o sangue e restos de sangue de sua lâmina. Os momentos em que Mateu se sentia assustado ao ver uma pequena multidão de zumbis pertenciam ao seu antigo eu. Para um Mateu que morreu, sacrificando sua vida pela segurança de Nadia. No momento, a única coisa que Mateu via na rua era uma oportunidade gratuita de aumentar suas forças e proteger Nadia sem dar a vida por isso. Vamos. Nadia exortou seu homem antes que os dois corressem de volta para a briga. Não havia nada de especial nessa luta, assim como não havia nada digno de nota sobre o noivado anterior. Com o nosso nível de força, quase parece bullying, pensou Mateu enquanto continuava a cortar os zumbis um por um. Como ele alcançou rapidamente a frente da formação, ele poderia deixar os inacabados para as garotas para trás, dando-lhes ainda mais oportunidades de se fortalecerem. Está lentamente começando a ficar apertado, Daria gritou vários minutos depois que um grande pedaço da rua acabou coberto por cadáveres de zumbis. Você pode dizer de onde eles estão vindo? Mateu fez sua pergunta sobre o barulho feito por todos os zumbis se movendo, se esticando e morrendo. Um grupo enorme se aproximando do sul. Daria relatou um momento depois que ele escalou um poste próximo para dar uma olhada melhor em seus arredores. Tudo bem, Daria, estou deixando a frente para você. Mateu gritou antes de voltar os olhos para as outras duas garotas que lutavam ao seu lado. Preciso que vocês dois comecem a coletar os núcleos agora. Vou garantir que vocês dois estejam seguros, Mateu acrescentou antes de segurar seu machado e olhar para cima. Ele então se apoiou no chão enquanto se preparava para a luta inerente. A horda que Daria notou levou apenas um momento para chegar à rua. E bem no meio de todos eles, havia um único zumbi que se destacava dos demais. Um evoluído. Mateu pensou, apertando ainda mais a arma enquanto analisava a situação. Então, o zumbi levantou a mão em direção ao grupo de Mateu. Apenas cerca de um terço dos zumbis que o cercam avançam a uma velocidade que Mateu nunca viu um zumbi se mover. Volte! Mateu gritou, percebendo que a situação não era tão confortável quanto ele esperava. As duas garotas perto dele instantaneamente largaram os núcleos em suas mãos e levantaram suas armas. Infelizmente, Mateu não conseguiu ver além da massa de zumbis à frente para verificar se Daria ouviu sua ordem. Nadia, vou abrir caminho para você, Mateu ordenou enquanto inclinava a parte superior do corpo para a frente e respirava algumas vezes para acelerar o ritmo em que seu coração batia. Leila, estou deixando nossas costas para você, acrescentou. E então, sem dar às meninas nem um segundo para se prepararem, Mateu correu na frente. Levelingo Ives capítulo 119. Este não parece tão mais forte que os outros. No entanto, é óbvio que é um evoluído, pensou Mateu enquanto corria direto para o grupo de zumbis onde avistou o estranho. O estranho zumbi se moveu. Ele acenou com o braço e um terço de todos os zumbis que o cercavam correram à frente, prontos para interceptar o ataque de Mateu. Então é um tipo de comando, pensou Mateu enquanto levava o machado ao ombro antes de se preparar para o impacto. Se eu quiser abrir caminho para Nadia, não posso me preocupar muito com minha segurança, decidiu Mateu antes de cerrar os dentes e acelerar. Placa. A sensação de colidir com um grupo considerável de zumbis era nojenta. Seus corpos, já prestes a apodrecer, simplesmente se dissolveriam com o impacto, cobrindo o corpo de Mateu com o odor e a sujeira de suas entranhas. Não consigo parar. Mateu decidiu, ignorando o descontentamento vindo de sua situação quando finalmente baixou o machado de seu ombro. Para fazer isso, ele usou seu próprio ombro como ponto de apoio para alavancar enquanto puxava para baixo a extremidade do cabo do machado. Com o ímpeto que Mateu conseguiu espremer para fora da alavanca que ele criou,
Mateu girou sua arma, mais empurrando os zumbis para longe do que tentando cortá-los. E, no entanto, o estado desesperadamente ruim dos corpos em decomposição dos zumbis fez com que mesmo a natureza mais contundente do ataque de Mateu ainda funcionasse como uma barra, cortando seus corpos ao meio. Mateu deu mais 2 golpes antes de levantar a mão esquerda do cabo da arma e levantá-la ao rosto para limpá-la da imundície sangrenta. Empurre, agora. Mateu ordenou assim que rompeu o cerco de zumbis ao redor. Nele. Nadia respondeu alegremente. Mateu deu de ombros involuntariamente quando uma sensação estranha correu por suas veias. Ele teve que resistir ao seu desejo inato de se virar e enfrentar a aura iminente que apareceu atrás de suas costas. Apenas para a aura se dispersar um momento depois, quando Nadia passou correndo pelo lado de Mateu e saltou na direção dos monstros evoluídos. É como se não houvesse medo nela, Mateu pensou quando deu uma olhada nas costas da garota antes que ela caísse direto no grupo de zumbis à frente. Por um momento, Mateu se limitou apenas a se defender dos ataques dos zumbis mais próximos a ele. E quando suas segundas esposas se juntaram, elas conseguiram limpar o pequeno grupo em questão de um único minuto. Não vamos ajudá-la? Leila perguntou quando ela derrubou a cabeça dos ombros do último zumbi. Mateu tremeu, sua mente muito confusa para formar um único pensamento. Parecia que uma única ativação de qualquer aura que Nadia tivesse de alguma forma empurrado Mateu para esse estado mental estranho e imóvel. Esteira. Leila foi a primeira a perceber que havia algo errado com o marido coletivo. Sua alta percepção pode ser a razão para isso. Ou talvez fosse apenas porque ela era a única deixada ao lado de Mateu com Daria amarrada em uma luta bem na frente de seu grupo e Nadia brincando no meio da multidão principal do zumbi. Mateu voltou os olhos para a garota, curioso sobre o que ela tinha a dizer. Leila foi a primeira a perceber que havia algo errado com Mateu. E ela também foi a primeira a tomar medidas reais para consertar isso. Tapa. Leila não conteve sua força quando ela deu um tapa em Mateu em seu rosto. Você está acordado de novo? Ela perguntou enquanto segurava a cabeça dele entre as mãos e olhava profundamente em seus olhos. Estou, respondeu Mateu, puxando a cabeça para trás para libertá-la das mãos de Leila. Ele então levantou seus próprios braços antes de se dar um tapa em ambas as bochechas. Vamos ajudá-la, Mateu ordenou no momento em que conseguiu ficar um pouco sóbrio. Isso é o que eu queria ouvir, Leila respondeu, um pequeno sorriso de alívio aparecendo em seus lábios. Mas Mateu não conseguia mais ver isso. Ignorando a situação da parte razoável de sua alma que desejava descobrir exatamente o que diabos o fez parar no meio de suas trilhas agora, Mateu se concentrou na simples tarefa de chegar ao lado de Nadia. Plaque. Mais uma vez, o corpo de Mateu estava coberto de sujeira quando ele se chocou contra a multidão de zumbis. Unhas machucaram sua pele. Ossos quebrados cortam feridas em sua carne. Um único zumbi até conseguiu cravar os dentes na carne de Mateu. E então, Mateu soltou seu machado novamente, limpando a área imediatamente ao seu redor com golpes largos. Zumbis normais não são mais páreo para meus ataques, pensou Mateu, finalmente experimentando os efeitos reais de sua força crescente em primeira mão. O número de ferimentos que ele recebeu ao bater na parede de zumbi seria mais do que suficiente para fazê-lo se transformar em outro cadáver estridente. E, no entanto, ele não sentiu nenhum sintoma de transformação, algo que ele documentou bem graças à última ajuda de seus companheiros caídos em sua primeira corrida do apocalipse. Seus próprios ataques também poderiam ser usados como uma grande medida. Na manhã de ontem, Mateu ainda tinha que colocar força considerável em seus golpes, mesmo usando sua arma de alto nível, para dividir um zumbi ao meio. E agora, ele poderia fazê-lo em massa sem desacelerar a mão nem um pouco. Mas todo esse crescimento não terá sentido se Nadia acabar machucada, pensou Mateu enquanto aumentava a velocidade e a força por trás de seus golpes, eliminando zumbis à torto e à direito em sua corrida louca em direção a Nadia. Mate. Nadia gritou alegremente quando seu homem se juntou a ela na luta. Você está bem?
Mateu teve que lutar contra o desejo de largar tudo e pegar a garota em seus braços. Como tal, já era uma demonstração de sua força mental quando conseguiu limitar a reação à sua preocupação a apenas uma simples pergunta. Nadia deu de ombros um pouco. Estou perfeitamente bem, por que você pergunta? Ela perguntou enquanto um olhar de surpresa enchia seu rosto. Havia algo errado comigo, Mateu respondeu brevemente enquanto brandia seu machado novamente. Ele então permitiu que a lâmina caísse ao seu lado enquanto ele congelava no lugar e respirava fundo. Eu não conseguia me mexer, como se algo me encantasse para ficar no lugar, comentou o jovem aleatoriamente, apenas para perceber que a escala da verdade por trás de suas palavras era realmente grande demais para o conforto. Pensou ao compreender que os sintomas que acabava de descrever podiam ser aplicados à sua situação. Mais uma vez. Que diabos? Mateu murmurou baixinho, empurrando-se mais e mais. Mas não importa o quanto ele tentasse, o corpo de Mateu simplesmente se recusava a reagir às suas ordens. Mate. Nadia voltou os olhos para o corpo do jovem, sentindo que algo não estava certo ali. Não perca a porra do seu foco. Mateu queria gritar, incapaz de fazer qualquer coisa além de observar como os momentos de descuido de Nadia quase resultaram em um zumbi ousando arranhar sua pele clara. Ele continuou tentando se livrar do estranho estado em que se encontrava. No entanto, como seus esforços se mostraram inúteis, Mateu então olhou em volta para pelo menos avaliar a situação. Vários zumbis estavam se aproximando dele, prontos para atacar no momento em que chegassem perto o suficiente. Alguns deles caíam no meio do caminho sob ataques implacáveis do facão de Leila. Mas 3 deles conseguiram escapar. Mateu continuou a mover os olhos, um movimento que agora tinha muito mais significado desde que se tornou a única coisa que ele realmente podia fazer. E então ele viu. O mesmo zumbi que chamou a atenção de Mateu antes estava com os olhos grudados em sua cabeça. Então você é o culpado, hein? Pensou Mateus. Ele poderia dizer com apenas um único olhar que a estranha coesão desse grupo particular de zumbis que inicialmente chamou sua atenção agora estava de volta à forma como os zumbis agiriam normalmente. Então você não pode comandar enquanto está me enraizando no lugar, pode? Mateu pensou, feliz por ter conseguido descobrir seu oponente. E desesperado porque não podia fazer merda nem para contar aos outros sobre isso. Mateus. Leila gritou. No entanto, desta vez, ela estava muito ocupada com todos os zumbis ao redor para correr para ajudá-lo. Os 3 zumbis que conseguiram passar por Leila estenderam suas mãos decadentes, 2 deles mirando no rosto de Mateu, um deles mirando em sua cintura suculenta. Suficiente. Mateu gritou do fundo de seus pulmões. Ele levou seu corpo ao limite. E conseguiu romper as correntes invisíveis da inatividade. Ele balançou seu machado no ar, matando os 2 zumbis que tentaram alcançar sua cabeça. Porra! Mateu não teve outra escolha a não ser cerrar os dentes quando os dentes do terceiro zumbi afundaram na carne de sua cintura. O jovem se livrou da praga com um único golpe de seu punho. Apenas para então cair de joelhos quando uma onda repentina de fraqueza estragou sua estabilidade. Mate. Nadia virou a cabeça, mais uma vez percebendo que havia algo errado com seu amante. No entanto, quando a garota estava prestes a fazer algo estúpido, Mateu despertou a última gota de energia que pôde controlar em seu estado agora bastante perigoso. Apenas para pegar a ponta de seu machado e mandá-lo voando em direção ao zumbi evoluído. Leveling Weavers capítulo 120. Espero que funcione, pensou Mateu, observando o machado que acabara de jogar enquanto sua visão começava a ficar embaçada. Ele podia ver seu machado voando pelo ar, perfeitamente apontado para a cabeça do zumbi evoluído. Apenas para a lâmina errar por apenas 1 polegada, cortando o ombro do zumbi em vez de seu crânio. Acabou. Mateu pensou, fechando os olhos para descansar um pouco. Esteira. Nadia gritou, ignorando a luta e o perigo ao seu redor para recuar e alcançar o lado direito de Mateu, pois o jovem não conseguia mais se manter em pé. Você está todo ferido. Como diabos isso aconteceu? Pensou Mateus.
Sua consciência continuou a desaparecer enquanto seu corpo entrava em uma luta desesperada para afastar o vírus zumbi. A julgar pelo fato de não podermos ver muitas pessoas com marcas de zumbis andando por aí, é provável que eu perca essa luta, pensou Mateu, cerrando os dentes. O que vai acontecer com eles? Apenas um único pensamento permaneceu na mente de Mateu quando ele percebeu que provavelmente havia chegado ao fim de sua estrada. Morrer durante uma simples missão de reconhecimento, que anticlimático, ele pensou, cerrando os dentes enquanto não tinha outra escolha a não ser deixar Nadia apoiá-lo de lado. Precisamos tirar você daqui, Nadia sussurrou apenas para se levantar e se virar, pronta para correr de volta para a segurança da fortaleza. Eles manterão suas habilidades e poderes mesmo se eu me transformar. Mateu continuou a analisar suas opções. O importante é que eles ainda poderão acessar os mercadores com a ajuda de Daniel. Em teoria, mesmo que as meninas perdessem a força que ganharam com o sistema de Mateu, elas ainda seriam capazes de sobreviver neste mundo novo e brutal. Não gosto disso, pensou Mateu enquanto Nadia começava a arrastá-lo para longe da luta. Durante sua primeira tentativa de sobreviver ao apocalipse, Mateu obteve uma vitória de pirro. Ele conseguiu manter Nadia segura, mesmo que isso custasse sua própria vida. Agora, porém, seu resultado seria ainda pior. Porque enquanto Nadia ainda seria capaz de sobreviver, Mateu praticamente desperdiçaria sua vida por nada. Se ao menos houvesse uma maneira de reverter a situação. Mateu pensou, seus olhos caindo porque ele não conseguia mais controlar seus globos oculares. E na pequena janela de tempo entre seus olhos olhando para frente e seus olhos não vendo nada, Mateu viu um dos vários zumbis que ele cortou em pedaços, mas não terminou. Apenas morra já, pensou Nadia quando pisou no crânio do zumbi, impedindo de agarrar sua perna. Espera, eu não sobrevivi a muito mais ataques de zumbis do que deveria, pensou Mateus. Nesse momento de desespero, a mente de Mateu atingiu o pico absoluto de quão rápido poderia girar. Ou melhor, ultrapassou os limites habituais de Mateu, analisando a informação a uma taxa que Mateu nunca esperou que seu próprio cérebro fosse capaz. Eu preciso subir de nível. Foi uma percepção simples, mas atingiu Mateu como um caminhão. E então, pela primeira vez desde que amanheceu, Mateu verificou seu sistema. Mateus Carian, nível 22, vitalidade 35, Brown 42, agilidade 42, mente 5, arcano 25, total 149, níveis acumulados 14. Estou a apenas um ponto do que normalmente seria um aumento de nível, pensou Mateu. Ele então cerrou os dentes antes de levar sua carne enfraquecida ao limite. Mateus Carian, nível 22, vitalidade 35, Brown 42, agilidade 42, mente 5, arcano 25, total 149, níveis acumulados 14, habilidade overdrive ativada. Seu sistema mudou um pouquinho. Mas enquanto a mudança no que Mateu podia ver era minúscula, limitada a apenas uma única linha, a realidade virou de cabeça para baixo. Não! Mateu gritou, libertando-se à força da ajuda de Nadia. A força transbordava dos músculos de Mateu, tornando surpreendentemente difícil fazer qualquer ajuste em seus movimentos. Ele caiu no chão, tendo apenas as mãos para agradecer por salvar seu rosto de bater no pavimento de concreto. Mate! Nadia gritou em estado de choque e preocupação, apenas para se inclinar e instantaneamente estender a mão para os ombros de seu homem, ansiosa para ajudá-lo a se levantar. Não, ainda não posso sair, Mateu murmurou, usando toda a paciência que lhe restava para se erguer lentamente do chão. Pare de se esforçar demais. Nadia protestou em voz alta e bateu o pé no chão. Achei que uma boa noite de descanso permitiria que você recuperasse suas forças. Desculpe, não percebi o quão cansado você ainda estava. Lágrimas apareceram nos olhos de Nadia, pois ela só podia ver como Mateu ignorou suas ligações de preocupação. Não é assim. Mateu conseguiu exprimir essas poucas palavras pela boca.
Se eu sair agora, vou morrer, acrescentou, apenas para escorregar no asfalto ensanguentado e quase se desmaiar ao bater com a cabeça no asfalto. Espero que... Os olhos de Nadia se arregalaram quando o significado por trás das palavras de Mateu vagarosamente se formou em sua mente. Ela então olhou para todos os ferimentos de Mateu e então se contraiu. Eu entendo. Seu tom ficou surpreendentemente calmo quando ela agarrou os ombros de Mateu e o ajudou a se levantar. Como posso ajudar? Não havia medo nos olhos da garota. E depois de eliminar a possibilidade de que ela não se importasse nem um pouco com Mateu, restava apenas uma única explicação para esse fenômeno. Ela acredita que eu tenho algum tipo de plano, pensou Mateu, com muito medo de trazer a lâmina da verdade e acabar com as esperanças de Nadia. Ele permitiu que a garota o ajudasse a se levantar. Ele até conseguiu dar alguns passos à frente de maneira relativamente autônoma. Apenas para bater o pé na cabeça de um dos zumbis que ele havia deixado para trás antes. Então, Mateu olhou para este sistema novamente. Não é o suficiente, ele pensou, movendo seus olhos para outro alvo. Ok, entendo, afirmou Nadia, deixando Mateu por conta própria enquanto ela se afastava apressada. Leila. Mateu podia ouvir Nadia gritando antes que sua voz desaparecesse no barulho feito por todos os zumbis restantes na área. Mateu não conseguia se manter de pé. E quando ele escorregou novamente, pelo menos ele usou o impulso de sua queda para acertar o punho na cabeça de outro zumbi. Este agora pode doar um nível. Um anúncio apareceu diante dos olhos de Mateu enquanto ele verificava seu sistema. E pela primeira vez, em vez de seus pontos serem adicionados às suas estatísticas por conta própria, ele pôde ver a opção de escolher em qual estatística ele gostaria de usar aquele ponto. Níveis acumulados, 14 e 15. Pontos disponíveis, 1. Desta vez, duas linhas do sistema de Mateu mudaram. Mas enquanto o aspecto de doar seu nível poderia esperar, Mateu não hesitou nem por um segundo sobre como gastar seu ponto de estatística grátis. Matheus Carian, nível 22, Vitalidade, 36, Brown, 42, Agilidade, 42, Mente, 5, Arcano, 25, Total, 150, Níveis acumulados, 14 e 15. No momento em que a ordem mental de Mateu trouxe uma pequena mudança em seu sistema, o jovem pôde sentir o alívio de sua doença. Foi apenas uma pequena mudança, um pequeno arranhão na proeza do vírus do zumbi. Mas foi o suficiente, pois provou que a ideia de Mateu estava correta. Precisamos manter Daria viva, impedir que esse zumbi evoluído fique ainda mais forte e então deixe-me acertar alguns dos zumbis pela última vez para aumentar minha vitalidade o suficiente para parar a doença. Mateu contou todos os objetivos atuais para seu grupo. Doe um nível para Daria. Mateu pensou, instantaneamente agindo de acordo com a sua percepção anterior. E assim como desenvolveria um personagem em um jogo para jogar com seus pontos fortes, Mateu despejou todos os 10 pontos de estatísticas oferecidos por seu nível doado no arcano de Daria. Estrondo. Logo quando Mateu confirmou as mudanças que queria trazer, uma grande explosão sacudiu o ar e todos os edifícios da vizinhança. Foda-se, pensou o jovem. Agora não haverá fim para eles. Os zumbis reagiram a todos os tipos de estímulos. Mas o som era historicamente sua maior força quando se tratava de detectar os inimigos. Não importa qual foi a explosão, uma horda logo se formará e invadirá este lugar, pensou Mateu enquanto rastejava para frente para esmagar o crânio de outro zumbi. Nadia não estava à vista. As outras duas esposas de Mateu também não pareciam estar por perto. E no curto espaço de tempo desde que Nadia partiu, alguns zumbis começaram a se reunir em torno do corpo quase impotente de Mateu. Acho que não tenho muitas opções, pensou, optando por ficar ao lado do cadáver que acabou de fazer em vez de procurar outro zumbi para terminar. Mateu mergulhou a mão na massa cerebral nojenta do zumbi que ele acabou de matar antes de arrancar o núcleo que ele estava procurando. Vamos, seus filhos da puta, pensou ele, preparando-se para apertar a pedra em sua mão antes de esmagá-la contra o chão na esperança de ativar uma de suas poucas habilidades. Aqui.
Nadia gritou de repente, assim que pousou ao lado de Mateu antes de deixar cair um feixe de cabeças decepadas, mas ainda em movimento, pela mão de seu homem. Nadia então se ajoelhou antes de enfiar o cabo de sua própria lâmina na palma da mão de Mateu. Aqui, deixe-me ajudá-lo, ela declarou antes de levantar o braço de Mateu com as mãos apenas para deixá-lo cair na cabeça mais próxima. Isso pode realmente funcionar, pensou Mateu, sentindo como seu impulso momentâneo de força desapareceu rapidamente. No entanto, pouco a pouco, cabeça após cabeça, sua matança continuou, trazendo rapidamente mais alguns pontos para o jovem distribuir. Despeje tudo em vitalidade, Mateu murmurou em sua mente, fazendo o possível para ficar acordado. Matheus Carian, nível 22, vitalidade 36, vitalidade 39, Brown 42, agilidade 42, mente 5, arcano 25, total 153, níveis acumulados 15 e 15, pontos disponíveis 3, pontos disponíveis 0. Uma enorme onda de alívio percorreu o corpo de Mateu, finalmente libertando-o do fardo esmagador da doença. Ainda estou um pouco lento, pensou o jovem enquanto respirava fundo. Ele então se levantou do chão e se levantou apenas para virar a cabeça para o lado e dar uma olhada profunda nos olhos de Nadia. Obrigado, disse ele, recusando-se a desviar os olhos. Você literalmente acabou de salvar minha vida, acrescentou. Aqui, termine este. Leila estourou a bolha de intimidade que surgiu em torno do casal, apenas para jogar a cabeça do único zumbi de que Mateu se lembrava bem em suas pernas. É um evoluído, então certamente o deixará ainda mais forte. Ela explicou sua maneira de pensar antes de tirar uma das mãos de trás das costas. Apenas para apresentar a Mateu seu próprio machado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.